Glorificado seja o nome dele, porque ele é grande, ele é majestoso, ele é poderoso. Ele está aqui, amados. Vamos orar? Pai grandioso, Pai da eternidade, Pai de fidelidade, Pai de toda bondade, Pai de toda graça, Pai de misericórdia. Nós te damos graças, Pai, porque nós temos um colo, nós temos um socorro, nós temos um Senhor, um Salvador. Obrigado, Senhor, porque nós temos, Pai, o Senhor que trabalha por nós, o Senhor que nos ama com amor eterno, o Senhor que nunca nos deixa nem desampara, o Senhor que está sempre conosco, Pai, até a consumação dos séculos. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, porque elas são espírito e vida, são palavras poderosas, são palavras eficientes, Pai, são palavras que transformam, são palavras que curam. Obrigado, Senhor, pela sua palavra e seu espírito, Pai, ministrando as nossas vidas nessa noite, Pai, segundo as suas riquezas em glória, Pai. Segundo as suas riquezas em glória, Pai. Ministra cada um que está aqui nesta noite, Pai, as necessidades, Pai, aquilo que nós precisamos, Pai. Não sairemos de mãos vazias, Pai, porque o Senhor é generoso, Pai. A sua medida é transbordante, Pai. Na verdade, Pai, o Senhor tem preparado planos de paz e não de mal, Senhor, para nos dar o fim que nós desejamos. O Senhor tem preparado uma mesa de alegria, Pai, onde nessa mesa, Senhor, nós nos banqueteamos, Pai. Obrigado, Senhor, porque na presença dos nossos inimigos, Pai, nós provamos do teu favor, da tua cura, da tua benevolência, Pai. Oh, aleluia. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Eu esqueci de dizer a ministração para Eduardo. Vai ser sobre cura, Eduardo. Mas por que vai ser sobre cura? Porque eu orei e o Senhor disse para mim falar sobre cura. Já faz até uns dias, eu nem sabia que eu ia falar hoje de noite. Mas eu disse, certo, Senhor, a próxima oportunidade que o Senhor quiser que eu ministre, eu vou falar sobre cura. Então, mas eu gostaria que você abrisse em Isaías 53. Isaías 53, 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui o profeta Isaías estava falando das coisas que iriam acontecer. E aqui ele estava falando sobre a provisão de Deus para as nossas vidas, que foi Jesus Cristo. E naquela cruz ele foi ferido, ele foi moído, ele foi humilhado para que nós tivéssemos a paz. Porque o escrito de dívida que era contra nós, ele pagou. O justo, aquele que não tinha pecado, aquele que é verdadeiro, aquele que te ama com amor eterno e com muita benignidade te trouxe para bem perto. Ele pagou o preço para que eu e você vivêssemos em alegria completa, em liberdade. Ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu trouxe a Bíblia King James e eu quero ler esses dois versículos na King James, porque é uma versão mais atualizada e traz uma compreensão melhor. Diz: pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades.
Ele está falando sobre o momento da crucificação. Ele disse que aquelas dores eram nossas próprias enfermidades. Então nós podemos visualizar Jesus ali na cruz, naquele sofrimento, levando as nossas próprias enfermidades. Amém? Ele experimentou, aqui, sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Sobre o seu corpo ele levou as nossas doenças. Ele levou as nossas doenças. E ele levou, amados, quer dizer exatamente aquilo que está dizendo. Se Eduardo está aqui com a Bíblia, eu levo isso dele, a Bíblia dele, então ele não tem mais. Está comigo. Nós não precisamos mais viver doentes, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso são verdades da palavra de Deus. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus é a verdade máxima estabelecida. Que todas as coisas podem passar, mas essa palavra não vai passar. Ela é a verdade. E se nós queremos conhecer Deus, precisamos conhecer a sua palavra. Porque Deus e sua palavra são um só. É impossível que Deus minta. Deus, ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Quando Jesus andou na terra, ele andou fazendo bem. Atos 10:38 fala isso. Ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Então, cura é uma coisa boa, é a vontade de Deus. Ele enviou Jesus Cristo para que nós fôssemos sarados. Ele enviou Jesus Cristo para que nós andássemos em alegria completa. Porque você pode perceber que quando nós estamos doentes, não está 100% de alegria, está? Não está. Há gastos, não é? A tristeza, na verdade, toda família fica preocupada quando tem alguém doente. E Deus, Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância. João 10:10 fala sobre isso. E diz que o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Você pode estar pensando, mas eu já conheço essas verdades. Mas, amados, essas verdades nos libertaram. Essas verdades, elas precisam estar bem firmes dentro de nós. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé vai haver fé nos nossos corações. A convicção vai estar mais forte. E quando nós formos exprimidos por alguma circunstância, nós vamos ter, amados, para dar. Quando nós nos depararmos com alguém que precisa de cura, nós vamos saber o que dizer, onde está escrito, para poder anunciar. Porque você e eu, nós somos anunciadores das boas novas. Amém? Precisamos estar muito firmes nessa verdade, porque naquela cruz Jesus Cristo não só levou os nossos pecados, mas ele levou, segundo Isaías 53, todas as nossas dores. Ele levou as nossas próprias dores. Aleluia! No seu corpo ele levou todas as nossas doenças. Então eu posso ver câncer sobre Jesus naquela cruz. Eu posso ver AIDS sobre Jesus. São todas. Amém? Agora a palavra de Deus diz que com 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é confirmada. E nós vamos ver mais testemunhas na palavra de Deus, onde mostra que essa verdade foi realizada. Ele conquistou liberdade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu gostaria que você fosse agora em Mateus 8. Vamos ver em Mateus 8, se você ler desde o princípio, Jesus operou cura o tempo inteiro em Mateus 8. Vamos começar em Mateus 8:1. Se nós queremos saber quem é Deus, nós podemos olhar para Jesus. Antes de você marque a sua Bíblia com o marca-texto aí, a fitinha. E antes de nós lermos Mateus 8, eu queria que você e eu fôssemos lá em João 14. Vamos ver Jesus agindo. E vamos ver o que Jesus disse sobre as suas ações enquanto ele estava aqui na terra. João 14 diz. João 14:8.
Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus, no versículo 9, João 14, 9: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe perguntou, queria saber, Jesus, mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus era a vontade de Deus em ação. As obras dele também eram do Pai. E no versículo 10, ele diz, não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim, ele faz as suas obras. O Pai fazia as obras. E quais eram as obras de Jesus? Ele curava. Ele andou aqui na terra fazendo o bem e curando todos os oprimidos, todos que estavam no cativeiro da doença. Porque doença, mas segundo a palavra de Deus, é uma prisão. E não foi o Jesus que trouxe isso. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para que a nossa alegria fosse completa. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E eu gostaria que você fosse lá em João 6. Nós vimos aqui em João 14 que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Diz que as obras que ele fazia eram as obras que o Pai fazia nele, através dele. Em João 6, 38, diz, Jesus falando, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Veio fazer a vontade dele? Não. Veio fazer a vontade de Deus. Deus o enviou, Deus o ungiu com poder para desfazer as obras do diabo. Amém? Para curar. Aleluia. Então vamos ver em Mateus 8 o que Jesus fazia aqui na terra. Era a vontade de Deus. É a vontade de Deus cura para as nossas vidas. Então, em Mateus 8, fala assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiserdes, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Jesus ainda está dizendo hoje, amados, eu quero ser curado. Ele está dizendo hoje, eu já paguei um preço. Eu levei as suas próprias enfermidades. Ele levou as suas próprias doenças. As próprias dores nossas, ele levou. Para quê? Para que nós andássemos em paz, em liberdade, em alegria, em paz, quer dizer shalom, quer dizer bem-estar, felicidade, cura, prosperidade. Amém? Grande foi o perdão, amados, que nós recebemos. Colossenses diz que quando nós nascemos de novo, quando entregamos as nossas vidas para Jesus, nós recebemos o poder de... João fala que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Em Colossenses diz que nós fomos transportados de um reino, onde nós vivíamos angustiados, para um reino de paz. Para o reino do Filho do seu amor. Mas ele fez uma aliança conosco. Nessa aliança você herdou a cura. A cura é direito dos filhos. Se você olhar no Antigo Testamento, quando o povo de Deus eles andavam em obediência, a doença não chegava neles. Eles tinham o selo da prosperidade, a cura. Eles viviam bem enquanto eles estavam andando debaixo da proteção do Senhor, em obediência. E, amados, que podemos dizer nós, que estamos numa aliança superior? Quer dizer que sobre nós, que somos templo do Espírito Santo. Ainda antes de ler Mateus, marca aí, vamos lá para Romanos. Ele nos libertou. Ele deu a vida por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia.
Romanos 8:11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Nós, quando nascemos de novo, recebemos o Espírito de vida. Fomos selados pelo Espírito Santo. E esse Espírito, ele está habitando, ele veio para fazer morada. Você não é um hotel de Deus, não. Ele veio para estar com você para sempre. Ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te desamparar. Ele habita com você. Deus Emanuel, Deus de perto. Deus de compromisso. Sabe, tem um CD de André Valadão que fala sobre a aliança. Que CD poderoso. E ele ministrando espontâneo lá, ele fala que a aliança é um compromisso. E que todo tempo o desejo de Deus é fazer bem a nós. Porque muitas vezes pensamos que não somos dignos. Ele te escolheu. Ele te amou. Ele te abençoou. Ele te ama assim como ama Jesus. Sabia disso? Está escrito que Jesus, ele não se envergonha de dizer que nós somos seus irmãos. Está escrito no Evangelho de João. Ele não se envergonha. Então, você é precioso. Você é amado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele tem cuidados de detalhes sobre a sua vida. E quando você fala com Ele, Ele vai te ouvir. Ele vai responder a sua oração. É só pedir. Amém? E diz que esse mesmo Espírito que ressuscitou, Jesus estava morto mesmo. E o Espírito Santo de poder, ele foi lá e ressuscitou Jesus Cristo. Do alto da cabeça até a planta dos pés, ele ressurgiu, amados. Esse mesmo Espírito habita dentro de nós. E ele vivifica cada área do nosso corpo. O que quer dizer essa palavra vivifica? Ele traz vida. E não é apenas uma vida, é vida com abundância. Com toda a força, amados, que há em Deus, com toda majestade, com todo poder, com toda glória. Porque Ele é um Deus vivo. E Ele está habitando conosco. E o seu Espírito nos vivifica. Amém? Agora sim, vamos lá para Mateus 8. E vamos ver os feitos de Jesus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Mateus 8:1. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Jesus está dizendo hoje: eu quero. Amém? Ele tem cura para os filhos. E no versículo 5 vamos continuar. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ele não disse: não, deixa eu ir comer um bolo de chocolate ali com uma limonada, porque Coca-Cola saiu de moda, né? Ele não disse isso, não. Ele disse: eu irei contigo, eu irei curá-lo. Ele está disposto agora mesmo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas antes do pastor Buddy ele voltar para casa, ele falou uma palavra, está lá no site do Verbo da Vida, se você quiser, eu lhe aconselho, escuta. Ele falou que era um novo amanhecer e que um avivamento de cura, novo nascimento, batismo no Espírito Santo e cura iria acontecer nas ruas. Nós somos esses que vamos participar desse avivamento.
Deus, ele só precisa de você para fazer acontecer. Ele precisa das suas mãos, ele precisa da sua boca, ele precisa da sua disposição. Eu irei curá-lo. Você vê alguém doente, você vai e diz, Jesus te cura hoje, levanta-te. Mas como é isso? É na minha força? Não. Não é por nossa força, e não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo poder de Deus, porque Ele nos ungiu, Ele nos deu autoridade sobre todo o poder. Então, mas nós não precisamos ter medo de nada, porque nós não seremos envergonhados. Nós obedeceremos ao nosso Pai e Ele honrará e seguirá com sinais, prodígios e maravilhas a sua palavra. Isso é para os dias de hoje. Não seja tímido, creia. Amém? Se atreva a crer. Seja atrevido a confiar naquilo que Deus diz, porque o homem ele pode mentir, o homem ele pode se esquecer daquilo que ele disse, mas Deus não. Ele vela para fazer essa palavra acontecer. Ele é fiel. Amém? Aleluia. Então, Jesus disse, eu irei curá-lo. E no versículo 8 de Mateus 8:8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Mas esse homem era um centurião. Ele estava a trabalho e ele era autoridade sobre 100 homens. E ele reconheceu que Jesus era um homem de autoridade. E como um homem de autoridade, mas o que ele disser vai ser feito. Ele dizia para os soldados que estavam debaixo da autoridade dele, vai, e ele ia. Vem, e ele vinha. E ele disse, Senhor, só uma palavra. Só uma. E ele será curado. Ele reconheça mais que Deus te ama. Reconheça que Ele enviou a sua palavra. Jesus Cristo veio a essa terra para nos curar e nos livrar de tudo que era mortal. Amém? E no versículo 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia, naquela mesma hora, amados, o servo foi curado. Diga assim, ele é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Nós podemos orar por pessoas em outros estados, amados, e a palavra corre velozmente para fazer acontecer. Uma vez eu fui visitar uma criança, era o filho de uma irmã, e essa criança tinha nascido e estava com complicações, e estava na UTI neonatal, e não permitiram que eu entrasse até lá para orar pela criança, porque é um local restrito, e a mãe ela ficou apavorada, brigando com... Ela estava querendo que eu fosse entrar lá, porque uma mãe, né? Mas aí eu disse, não te preocupes, porque a gente pode orar daqui, e a palavra corre e opera lá. E nós oramos, amados, e Jesus curou a criança. E a criança é perfeita, porque o que diziam não era para a criança ficar perfeita, não. E na mesma hora, o servo dele foi curado. Aleluia. E no versículo 14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas, glória a Deus, Jesus não tinha nada contra as sogras. Jesus amava as sogras. Amém? Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo.
a servi-los. Então, mas ela foi curada. Uma pessoa que está com febre, mas ela não tem ânimo para passar a servir visita. Não tem, ela fica lá no quarto, mas ela foi curada. Você vê como Jesus agia? Esse é a vontade de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? E no versículo 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então aqui está a segunda testemunha que fala que ele mesmo tomou as nossas enfermidades. E na Bíblia King James esse versículo diz assim: no início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Ele nos livrou, amados, da maldição. Ele nos livrou. Ele pessoalmente foi resolver essa questãozinha lá no inferno. A questão está resolvida, amados. O diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós é que temos autoridade sobre eles. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida mediante um só, a saber, Cristo Jesus. Reinar em vida, mas é dar ordens. Nós podemos falar as doenças e elas devem se submeter. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Agora vamos para a terceira testemunha. 2 Pedro 2. Diga, Deus é bom. Deus é muito bom. É 1 Pedro, me perdoe, eu disse a referência. É 1 Pedro 2. 22. Diz assim: o qual não cometeu pecado. Está falando sobre Jesus. Nem dolo algum se achou na sua boca. Pois quando ultrajado ou insultado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado ou quando estava sofrendo, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados, sarados. Então, mas nós temos três textos das Escrituras que falam a mesma verdade. E quando nós renovarmos a nossa mente com essa verdade, nós viveremos em liberdade. Porque João 8,32 diz que... Vamos lá ler João 8,32. Precisamos renovar a nossa maneira de pensar. Sabe que eu sempre pensei que quando doença vinha, era Deus que estava colocando doença? Eu não conhecia o caráter dele. Eu não conhecia quem ele era. Deus, mas ele é amor. A sua essência é amor. Ele é bom. Ele é fiel. Amém? Tudo que Deus dá é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. E João 8,32 fala. Jesus estava falando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando para um povo que eles pensavam que conheciam a verdade. Por muito tempo eu pensei que conhecia a verdade, eu pensei que realmente doença vinha de Deus, e que Deus estava me ensinando alguma coisa com uma doença. Mas quando eu li nas Escrituras, por isso que é tão importante conhecer as Escrituras, ler as Escrituras,
para saber quem Deus é, porque Deus é tudo aquilo que está escrito aqui nas Escrituras. Amém? Porque a palavra é Jesus. E a palavra é simples de entender, não é nada difícil. Você pode começar pelo Novo Testamento, porque é a aliança em que nós estamos agora. Amém? E você pode ir anotando tudo aquilo que fala a seu respeito, porque todas as palavras que Deus falou a seu respeito tem nele o sim e o amém. São verdades, porque se há uma coisa que é impossível para Deus é que Ele minta. Ele não mente. Ele não muda. E se Ele curou quando Jesus Cristo estava aqui na terra, Ele ainda está curando nos dias de hoje. E por que muitas pessoas não estão sendo curadas? Porque não estão crendo, ou porque estão enganadas, assim como eu fui um dia pensando que era Ele mesmo que colocava a doença. Então, como eu ia orar? Porque eu estava pensando, eu não vou ser contra Deus. Até no médico, amados, eu não gostava muito de ir, não, porque eu estava pensando, você pode pensar assim, você era muito inocente, mas era isso que eu acreditava. Então, cuidado como ouvir, porque uma vez eu fui, alguém me discipulou dessa maneira, então aquilo entrou no meu coração. Mas nós devemos conferir com as Escrituras se aquilo que nós estamos ouvindo, se aquilo verdadeiramente é aquilo que está escrito. Porque às vezes, amados, as pessoas dizem como elas acham, como elas pensam. Às vezes até eu escuto pessoas dizendo, você não sabe aquele versículo que se não vier pelo amor, vem pela dor? Não tem isso na palavra. E eles citam como versículo, porque eles estão certíssimos, amados, de que isso é verdade. Mas isso é um engano. O Senhor, Ele é bom. Amém? Ele é bom. Diga, o meu Deus é bom. Deus, Ele é bom. Eu gostaria que você fosse lá em Deuteronômio. Ele é sempre bom. 7. Deuteronômio 7. 3. Não é 3, é 12. Deuteronômio 7, 12. Aleluia. Diz assim, será, pois, que se ouvindo estes juízos e os guardares e cumprides, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento aos teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar, abençoará os teus filhos. E aí vai. E ele diz no versículo 14, bendito serás mais do que todos os povos, e não haverá em ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Amém? Isso aqui eles estavam numa aliança, mas antiga. Amém? Se o Senhor amava aquele povo, se o Senhor protegia aquele povo, abençoava aquele povo, Ele também te ama. Amém? Porque Jesus ele nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele foi humilhado, amados. E eu gostaria que você fosse lá em Isaías 61. 1. Diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Foi para isso que Jesus veio. Anunciar libertação, para pôr em liberdade e apregoar o ano aceitável do Senhor. E no versículo 3 ele diz, e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados. Está falando de mim e de você. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aleluia.
Diz assim, no versículo 6, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis, e em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuirão o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna. Uma aliança de amor. Perpétua alegria, mas a doença não está nisso. Amém? E diz, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação. As palavras hebraicas e gregas para salvação dão ideia de cura, preservação, paz. Amém? E me envolveu com o seu manto de justiça. E como o noivo se adorna de turbante, como a noiva se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e também como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então, perante todas as nações, amados, nós somos os representantes do Senhor. Sobre todas as nações, nós não podemos ter medo. Sobre todas as nações, nós podemos anunciar que Ele vive, que Ele reina e que Ele cura. Mas não questiona, não se estriba no seu próprio entendimento, porque Ele faz isso nos dias de hoje. Amém? Eu queria perguntar se existe alguém que deseja receber oração para a cura. Existe alguém que deseja receber oração? Se você deseja, você pode vir aqui na frente. Não eu, mas o Senhor que está aqui, como nós cremos, diz que onde há 2 ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele está. Pessoal do louvor, ali Ele está. Então nós cremos, amados. Nós não estamos vendo, mas nós cremos que Ele está aqui. Amém? Nós estamos reunidos no nome dEle. E Ele tem poder suficiente para operar milagres. Amém? Então vamos orar. Eu gostaria que você, se puder, fica de pé nesse momento. Nós vamos crer com elas. Amém? Para milagres. Aleluia. Eu gostaria que você louvasse o Senhor de coração por essa palavra. Essa palavra é a verdade, amados. Você pode se regozijar por essa palavra. Você recebeu tudo isso. Um Deus que te ama, um Deus que te cura, um Deus que te cobriu com um manto de justiça. É seu, é para você. Você pode provar disso, que Deus é bom. Amém? Então você pode agradecer ao Senhor no seu lugar. Amém?